Olá, boa tarde. Hoje temos no estúdio da Rádio Portuense o André Viamonte, que é cantor, compositor e musicoterapeuta. Atua amanhã no Hot 5 Jazz and Blues Club no Porto às 19 horas. Olá, André. Olá. É um prazer estar aqui consigo. Como é que foi crescer na Alemanha? Consigo não, contigo, vá. Contigo, vá ok. lá, Contigo. Contigo! Como é que foi crescer na Alemanha? Na Alemanha. Foi em Zingen, no sul da Alemanha. E nasci em Zurique, portanto fui crescer com a minha avó. Portanto eu fui para lá com o pretexto da minha mãe, que dizia que eu sofria muito de asma e os ambientes na Suíça eram muito úmidos, então eu fui para Zingen. Mas é um bocado diferente da Suíça, por acaso, mas não deixa de ser alemão, porque em Zurique fala-se alemão e na Alemanha também se fala alemão, portanto é tudo muito frio. Portanto, pouca diferença vai fazer, mas a terra chama-se Zingen, o que é interessante, porque quer dizer cantar. Sim. Então, foi lá que eu aprendi, de certa forma, na Alemanha em si, aprendi sobretudo na parte das comunidades turcas e mais a cultura turca, foi sobretudo na Alemanha. Cultura musical turca, hebraica também. Portanto, foi muito mais na Alemanha. E foste mesmo mais novinho para a Alemanha ou não? Já foi com 4, foi com 3, 4 anos, 5. E andava sempre cá, tipo Zurique, Zingen, ou seja, andava sempre entre Suíça e Alemanha. E depois férias em Vila Real, estás a perceber? Tipo, que é isto? É tipo... íamos para... Eu lembro perfeitamente que era televisão a cores e depois íamos para a casa do avô e não havia televisão sequer. E havia um telefone único da tia Palmira que nos dizia: agora tens de telefonar daqui porque aqui só há um telefone, aguenta-te a bomboca. E está bem. Portanto, havia esta discrepância cultural que não deixava de ser interessante. Que outras diferenças é que notaste, para além disso da televisão, entre a Alemanha e Portugal? Outras diferenças? Assim mesmo mais marcantes? Havia muitas diferenças a nível cultural, obviamente, não é? A nível económico, a nível financeiro, a nível de tudo, não é? Tudo era diferente. A reciclagem. Eu posso dizer que ainda hoje há uma diferença enorme da parte da reciclagem, da parte de tudo que envolve a parte da ecologia, por exemplo, e da parte do que é verde e do que está relacionado com isso. Eu lembro perfeitamente aos 5 anos estar eu para conseguir comer gomas e guloseimas, a minha mãe dizia-me assim: então olha, vai fazer mas a tua poupança e faz aí a tua poupança. E como é que eu faço isso? Eu agarrava nas latas e ia para uma máquina e punha lá as latas e davam-me 2 cêntimos ou 5 cêntimos por cada lata. Isto era em 86. Sim. Consegues imaginar, tipo, aquelas máquinas que tipo... Sim, também há isso depois com os vasilhames, etc. Exatamente. Não é? Mais ou menos a mesma coisa. Mas imaginas um país em 86, 87 a fazer isso, já com as reciclagens e a mandar-te uma moedinha e de repente os miúdos colecionavam as moedinhas para comprar guloseimas e não sei o quê. Muito à frente. Entretanto, vais para Vila Real e eles dizem: o quê? Sim. Isso nem estava sequer implementado. Mas há uma coisa que eu acho interessante, e numa entrevista ainda falamos sobre isso, que apesar de haver esta diferença económica e financeira, eu tenho que salvaguardar uma coisa que é bastante interessante, que a nível de valores é interessante eu falar nisto, e provavelmente és muito nova, mas a parte genuína de valores do interior, aquilo da palavra, a palavra batida jamais será recolhida, a palavra é um contrato, quando se diz uma coisa é para cumprir. Isso foi com que eu também me dei conta na Suíça, que as pessoas com que eu vivi também eram assim, eram de uma formação exímia. E depois tinha os meus avós e o meu avô, sobretudo transmontano, que era também do valor, a palavra, o contrato, cuidado com aquilo que tu dizes, tens que te fazer valer pela palavra, e isso era muito idêntico. Portanto, a parte financeira, a parte económica pode ser diferente, mas a parte interessante era que a nível de valores e a nível da frontalidade,
da honestidade e da palavra eram muito idênticos. E eu nisso é que era interessante. Podia haver aquela diferença de modernidade, de tecnologia, etc. Podia ser tudo diferente, mas as pessoas entendiam-se na parte do caráter, sabes? Sim, Isso era a parte interessante. Falar em Portugal e em português, Para Lá do Céu 2, que é a música que vem depois da Above the Sky, no teu primeiro álbum, é a única música que tens, penso eu, integralmente em português, certo? Sim. Porquê essa escolha? Porquê essa escolha? Eu vou-te dizer. A minha maneira de compor é bastante natural e muito orgânica. Não segue uma linha de raciocínio ou uma explicação. Quer dizer, tem uma explicação, obviamente, e tem um sentido, mas não segue um parâmetro. Olha, vou ter que fazer agora um hit e vai ter que ser em português, porque a Carolina Deslandes está a fazer também em português, ou porque está a fazer coisas espetaculares, e está, por acaso está, e outras pessoas estão a fazer também em português. Ou seja, não segue esse tipo por causa do mediatismo ou por causa de uma moda. É por causa autobiográfica, ou seja, eu vejo a composição muito como uma parte de, olha, nasceu assim e nasce e cresce assim e provavelmente é melhor que seja assim. É um bocado, vejo de uma forma muito orgânica. É quase como tu estás a fazer um desenho e de repente o desenho quer crescer de uma maneira e de repente tu dizes, mas ficava bem com esta cor. E de repente o desenho parece que não quer aquela cor, quer aquela, sim, só aquela. E tu dizes, pronto, não deixa estar, fica conforme ele quer. A verdade é que eu componho naturalmente em inglês, porque eu nasci lá fora e eu falava provavelmente em 3 línguas, não era provavelmente, é que era mesmo. Sim. Tipo, falava inglês, alemão, falava português em casa e falava várias línguas. Era tipo espanhol com os meus amigos, era italiano, porque lá falam-se 3 línguas. E a minha maneira de construir as frases era completamente tipo aos retalhos. Daí também tu vês isso na maneira como tu ouves a música. Tu ouves o que será, e outros remendos que tu ouves o português e depois ouves o inglês, porque era assim que eu ouvia em casa. Então, quando tu vais ouvir a composição, é como se ouvisses um relembrar daquilo que eu vivi lá. Ou seja, é um renascer artístico, mas quase um renascer daquilo que eu vivi. Portanto, eu não posso contrariar algo que é natural, não é? Então, o que eu pensei foi, ainda não estou preparado para fazer algo em português, mas quando ficar preparado para fazer algo em português, tenho que fazer concretamente. O Para Lá do Céu tem uma explicação, que é, eu fiz um álbum todo em inglês, e também é quase um resumo de... Eu estava na Suíça, falava estas metade de línguas em português, dizia metade em alemão e depois complementava com português. E é engraçado que quando tu vais ouvir o álbum é exatamente isso que se ouve, que é, ouves metades em português, metade em inglês e etc. Exato. E todas elas convergem para a mesma situação. Tu ouves e é tudo natural, não parece que é nada forçado, não é nada forçado. Exato. É tudo natural. E de repente ouves o Para Lá do Céu e é autêntico. E ouves o Above the Sky, que é em inglês, e ouves a guitarra portuguesa. E aquilo não é por acaso, aquilo é mesmo, faz sentido. Sim. Porquê? Porque é uma despedida do sítio onde estás, que é a despedida da Suíça, da Alemanha, onde eu estava, e é vinda para Portugal. E eu deixar os pais lá, e eu vir sozinho para cá, e eu voltar sempre para lá. Então, quase quando refiro na parte autobiográfica de despedida de pai e de mãe, é quase um desapego de que eles poderão ficar lá e eu tenho que ficar cá. E então vem a parte da saudade, a parte cultural portuguesa, não é? E quando eu vim pequeno para cá, é um bocado aquele sentimento que eu vivi quanto ser, não é? Quanto pessoa, estava lá e passei para cá. Então fui buscar um bocadinho desta cultura portuguesa, do que é ficar sem mãe e sem pai de momento. Então exato. O Para Lá do Céu é um bocado simbólico disso mesmo. Portanto, tudo tem que fazer esse sentido. Por isso é que o Para Lá do Céu é quase uma dedicatória aos pais que não estão cá. Exato. Então vamos agora ouvir a Para Lá do Céu só na Rádio Portuense. Mais um dia
viver só num dia, numa vida de alguém, por eu ser esse momento, um sentimento de quem me ama, de quem me traz numa chama, de quem me faz de alguém que me acolhe medo de ser alguém, pequeno segredo de ninguém. Ai, minha mãe, quando a saudade me aperta, toda minha alma me dói. Felicidade aberta, no seu momento me constrói. Ai, não, quando a vida me escassa, todo o meu ser me foi por essa vida que passa, que não passa. Tempo que morre. Ai, amor, por esse momento, por mais um tempo, sabe dar. Por mais um momento, voltar a viver só por um dia, numa vida que ninguém poderia ser. Um momento, um sentimento de quem me ama, de quem me traz numa chama de alguém que jaz, porque quem me ama já não me faz. Por um dia eu voltarei por mais. E estamos de volta aqui na Rádio Portuense com o André Viamonte. Primeiro de tudo, queria mandar cumprimentos para França, Ucrânia, Suíça, Alemanha e Estados Unidos. Temos sempre muitos ouvintes dessas zonas, porque temos muitos ouvintes imigrantes. Vamos agora falar um bocadinho do teu próximo álbum, Monte, que conta com a participação de várias pessoas, mas a que eu achei mais caricata diria que é de Eunice Munhoz, porque é da televisão, do teatro em Portugal, é um grande nome. E como é que surgiu essa colaboração? Essa colaboração, aliás, a parte mais engraçada é que todos os nomes são todos muito dispares e todos muito diferentes. Eunice Munhoz, eu precisava de um nome, não vou à procura muito da parte mediática, vou à procura da história e do talento. Sim. E depois da própria alma, no sentido da pessoa em si. Eunice Munhoz sempre tive um carinho especial pela senhora. Acho que temos todos, não sim, é? Sim. Temos todos. Eu acho que olhamos para a Eunice Munhoz e é aquela ternura em pessoa, há um carinho especial. Pronto, mas eu achava que não conseguia aceder, mas consegui, graças a contactos, consegui aceder. Na altura foi com a Sandra Pimenta, da Rádio Marginal, conseguimos chegar lá, a qual agradeço, e conseguimos chegar, e falei com o filho, o Sr. António Munhoz, e consegui estar em contacto com ela. E de repente apresentei o meu trabalho, e ela simplesmente disse-me:
eu gostaria de participar, aonde é que eu participo? E eu disse, é só para declamar um poema. E ela, ok, eu quero de facto participar, então vamos a isso. A minha voz já não é a mesma. E foi de uma ternura e a parte interessante é que é de uma humildade e de uma mestria, não é? E eu fiquei comovido porque ela convidou-me para casa, eu levei o gravador, também não queria suscitar muito incómodo nas rotinas, porque estamos a falar de uma senhora que já tem o seu tempo, não é? Tem o seu lugar e não queria de todo incomodar, mas é de uma ternura e de uma entrega. Ela, está bom assim, ou quer que eu faça assim, e eu está ótimo, por amor de Deus, está bom. Mas aquilo que a senhora Eunice fez foi de uma envolvência e de uma entrega, e obviamente que a voz da Eunice está diferente porque teve alguns problemas a nível de saúde, não sei se tu sabes. Sim, não, por acaso não sabia. Teve um polipo, não sei se foi polipo, teve um problema mesmo a nível de voz, e nunca foi exatamente o mesmo, mas o que eu procurei foi a voz de intenção, a voz de essência que ela tem. E ela declamou um poema e está fantástico a maneira como ela se envolveu no poema, está de um carinho, é de um carinho que acho que é um símbolo de Portugal inteiro. E pronto, e ela está a fechar o álbum de uma maneira que só ela o poderia fechar, e por isso é que eu fiquei, é quase é beyond, é quase, como é que eu te posso dizer, é género, uma sensação de realização, de género, tê-la por perto para ela poder fechar o álbum, percebes? Porque ela fechou com um tema de reminiscência, de legado que fica, que é um tema bonito, e só ela que poderia fazê-lo, só ela, por aquilo que ela simboliza, portanto. Vamos poder ouvir o álbum daqui a pouco tempo, não é? Agora depois disto também eu quero ouvir aquele tema outra vez. Mas sim. Em princípio está programado para maio o lançamento digital. Vamos ver. Isto agora tipo, eu ainda não consigo dizer datas porque está tudo ainda em cima de timings, e temos que falar com várias pessoas e etc. Mas estamos a ver para quando. Em termos da produção do álbum e da finalização, sei que foi finalizado no Abbey Road Studios, que é um estúdio muito emblemático, não é, em Londres, e colaboraste com o Alex Wharton, penso que é assim. Alex Wharton, sim. Colaborou com artistas como Paul McCartney, Coldplay, Radiohead, etc. Como é que foi o sentimento? Como é que foi colaborar com uma pessoa que já trabalhou assim com artistas de renome internacionalmente conhecidos? Olha, eu vou-te dizer uma coisa. Eu, na realidade, era para finalizar o álbum e era para finalizar o álbum por cá e não estava a pensar em ir. Entretanto, amigos, tenho uma amiga que está em Londres e consegui com que eu fosse a Londres e tudo deu para a possibilidade de eu ir para finalizar lá o álbum. E só com a ajuda dela que eu consegui fazer isto, senão não era possível. E a família acolheu-me e eu consegui ir para Abbey Road fazer isso. Mas eu, quando estava lá, eu levei o álbum e disse, bem, é preciso fazer aqui a parte da finalização, misturas, masterizações e etc, não sei o quê. E de repente estava lá Alex Wharton como outras pessoas, mas esta pessoa chamou-me a atenção não só pelo currículo, mas também por aquilo que ele fazia, que tinha mais a ver com o meu trabalho. Um trabalho mais ligado à verdade, mais ligado à parte do sentimento, da emoção e etc. E eu disse, sim, mas este senhor sabe lá quem é o André Viamonte, por amor de Deus, vai-me pôr lá, mas é um assistente a trabalhar comigo e está tudo bem. E eu de repente vejo o Alex Wharton entrar e eu, obrigado por ter vindo, e eu disse-lhe obrigado e apresentei-me, era o André, e eu disse, pronto, então mande-me o assistente para eu apresentar. E ele, não, eu vou ficar a fazer o seu álbum. E eu, vai fazer então, mas não tem mais coisas para fazer? Tipo, não, ele ficou lá, fiquei em estúdio com ele, disse-lhe exatamente o que eu pretendia. Ele ficou extremamente admirado com o trabalho, e é interessante que havia temas em português, e ficou... Eu fiquei
obviamente completamente babado, não é? Porque Não é normal, acho que. Porque ter uma pessoa a elogiar o nosso trabalho, não é? E a dizer isto é demasiado bonito, profundo, é de uma envolvência, é quente, é humano. Acho que devia estar muito orgulhoso com aquilo que está feito. E eu disse assim, sim, está-me a dizer isto porque quer mais uma sessão e quer que eu lhe pague mais alguma coisinha, de certeza. Mas de repente vejo perfeitamente que aquilo é verdade e que ele está a dizer aquilo e disse-me mesmo, por favor, use as minhas palavras e cite aquilo que eu lhe estou a dizer. E eu até fiquei incrédulo com aquilo que eu estava a assistir e estava a viver uma experiência, não é? Quer dizer, nós somos, de repente, saímos de Portugal com a sensação de que estamos a fazer um trabalho bom, não é? E estamos a tentar fazer, apesar de não estamos ligados ao mainstream, ao pop, estamos a ir para um caminho mais alternativo. Eu estou a seguir um caminho que é meu, mais ninguém, Sim. e estamos a seguir um caminho. E de repente chegamos ao Abbey Road e dizem-nos esta novidade de que está a fazer um excelente trabalho e devia-se sentir orgulhoso porque o que está a fazer é fantástico. Mas nós dizemos que está tudo bem, está tudo bem. O que é que Sim, está é a passar? normal. E eu olhei para trás 2 vezes, tipo, estava a falar comigo, eu estava lá com outra pessoa. Mas foi uma experiência e tanto. Ou Sim. seja, Porque mesmo estar no próprio estúdio e só pensar das pessoas que já lá estiveram e, não é? Todas as pessoas que passaram por lá, até a Amália Rodrigues já gravou lá e tudo. estava o Yesterday dos Beatles, o original, estava na recepção e eu não podia tirar fotos a nada. É Tipo, difícil. eu estava no museu, é difícil. Eu tirei uma à português, estás a ver? À portuguesinho, estás a perceber? Eu tirei umas tantas, mas eu estava na recepção. E estava a ler a letra do Yesterday feita pelo Paul McCartney, mais John Lennon e etc. E estava no. Eu estava a ver exatamente um sonho, mas estava muito. Como é que eu te vou explicar? Sim, mas isto é tudo muito normal. Eu tenho que fazer este trabalho, tenho que fazer este álbum até ao fim e acabou. Portanto, isto é muito normal. Isto é um estúdio e acabou-se. Só depois, quando venho para Portugal, é que me cai a ficha do género. Eu estive em Abbey Road. Eu tive uma pessoa que admirou o meu trabalho. Então, mas o que é que se está a passar? Está tudo bem? É que me caiu um bocado a ficha e dás um bocado de valor àquilo que estás a fazer. Mas obviamente que também tens os teus valores e ainda não... Aliás, ainda não tens nada para... É bom teres o reconhecimento, mas tens muita coisa para fazer. Ainda tens muito trabalho para fazer pela frente e não podemos simplesmente darmos... aqui simplesmente contentes com aquilo que conseguimos. É bom, mas ainda falta muito para caminhar. Mas é sempre bom termos o reconhecimento de pessoas Claro. como Alex Wharton, que trabalhou com essas pessoas todas, não é? Agora falando um bocadinho do teu percurso académico e também da tua paixão pela música, tens assim a ideia de quando é que começou mesmo esse amor pela música? Eu vou-te dizer que a paixão pela música começou com imitações. Ou seja, eu era miúdo e imitava sinaleiros, imitava baleias e não sei o quê. Começou por imitações. A minha mãe foi chamada à polícia porque estava no carro. Isto é verdade. Oh mãe, desculpa. Minha mãe deve estar a ouvir isto de certeza porque nós estávamos em Vila Real e ela tinha chegado da Suíça e de repente nós estávamos no trânsito e o sinaleiro que de repente estava a fazer o apito não avançava com os carros e eu imitei o apito do sinaleiro. Conclusão, aquilo começou a ser uma confusão tremenda. Porquê? Porque os carros andavam, paravam e eu perri, e eu perri, e o outro perri, e eu perri, e perri, e de repente toda a gente estava tipo, o que é que se está a passar? E a minha mãe e o sinaleiro via que era eu, mas não tinha nenhum apito na boca. É que eu estava a imitar o apito. E a minha mãe disse, mas ele não tem apito nenhum, senhor, ele não tem apito nenhum. E de repente achava que o senhor estava completamente psicótico, o senhor não estava bom da cabeça, então, mas está a dizer que o miúdo está a apitar sem nenhum apito. Quando cheguei a casa, eu imitei o apito e a minha mãe insultou-me de tudo que havia e deu-me quase um enxerto. Porque, então, mas tu mentiste, mandava o senhor a dizer que o senhor não era bom da cabeça e tu estás a imitar os apitos e quase era presa por causa do raio do apito. Mas eu imitava e fazia sons com a voz e etc. Então, o som sempre foi, para mim, uma paixão. Obviamente que
A nível de música foi um acréscimo a seguir. Ou seja, a queda por instrumentais. Eu tive muita inspiração a nível de música clássica, com música do mundo, turca, etc., búlgara, e as misturas, a fusão, foi sempre uma área onde eu, por exemplo, ouvir cantos búlgaros por cima de orquestras, eu tentava sempre fazer fusões, instrumentos tradicionais com instrumentos eruditos da orquestra, eu tentava ver como é que aquilo ficaria, porque era exatamente o passado onde eu vivi, não é? Tipo, Sim. eu saía de Zurique, de ouvir Bach e Beethoven, e ia para casa ouvir Amália Rodrigues, porque era exatamente isso. Na minha cabeça era um bocado isto, era a fusão. Mas aquilo que eu te posso dizer, e se calhar é o processo de onde começou a paixão. Eu, quando voltei para Portugal, voltei sem os meus pais e tive que passar por situações complexas, difíceis, como todas as pessoas já viveram, obviamente, que não faltam aí pessoas e com histórias de vida brutais e difíceis, e todas elas agarram-se a algo, não é? Agarram-se a uma verdade para que se possam tornar sãs, para que se consigam superar. Há pessoas que se agarram à parte da religião, há pessoas que vão correr, há pessoas que vão para outros tipos de situações. Eu escolhi a música e escolhi cantar para mim próprio, para me poder isolar de certa forma, e poder tornar-me são das saudades dos meus pais, daquilo que eu estava a viver, porque eu vim para internatos em Portugal e eu não conseguia viver muito bem com a saudade deles de estar cá. Então a única maneira de me conseguir refugiar disso era na música. Aprendi imenso, não é? E aprendi também que, mais tarde, que a música podia ser uma companheira, um amigo, uma forma de subsistência, de dizer, está tudo bem, vamos, não lá. E mais tarde acabei por me formar em musicoterapia, por acreditar que pode ser uma mais-valia e que pode ser, de facto, um complemento terapêutico para muita coisa, seja a nível de composicional, para diversas áreas, porque pode, de facto, melhorar muita coisa. E há muita gente de certeza que não sabe, quem está a ouvir e tudo, o que é ser um musicoterapeuta. Eu gostava que desse assim a tua explicação do que é ser musicoterapeuta. Musicoterapeuta é o seguinte, muitas das vezes as pessoas confundem com musicoterapia, basta só haver banhos de som com taças tibetanas e xilofone e está tudo bem. Não. Isso também ajuda e é um complemento, atenção, hein? E pode ser uma forma receptiva, atenção, não estou aqui a criticar nem a pôr de estereotipia, porque eu acho que tudo que ajude, e se é bom e se a pessoa se sente bem, por que não? Atenção, se a pessoa se sente bem, vamos lá e vamos adotar a estratégia, porque se a pessoa se sente bem em ouvir isso, temos é que respeitar e temos que fazer com que a pessoa continue, porque o que importa é o efeito e não se aquilo é mau ou se para nós aquilo não importa. Não, o que importa é se funciona. Agora, a musicoterapia em si respeita um diagnóstico, anamnese, faz-se um estudo do passado do cliente, pode haver técnicas ativas, técnicas receptivas. As técnicas ativas normalmente respeitam composição, têm a ver com improvisação, têm a ver com a parte ativa, em que o terapeuta estudou e utiliza o método da música como seu método para intervenção terapêutica. Ok? Portanto, e depois existem as técnicas receptivas, que simplesmente o terapeuta faz música e o sujeito fica a ouvir a música. Okay. Depois existem técnicas mistas, ou seja, a musicoterapia, pela vertente que se dá na universidade, mestrado e etc., segue um método científico que tem várias ideologias, a Nordhoff Robbins, a Juliet Alven, a outra, que é Alan Bonney. Existem várias ideologias e já está desde os anos 40, desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, começou muito por aí, pela aplicação da música como uma vertente de complemento. Ou seja, e situações de género tu podes aplicar, não consegues
exportar pelo código linguístico e dizer algo, e pela criatividade de compor uma música, tu podes pôr uma criança a falar sobre um assunto criativamente através de uma música sem falar do assunto. Repara. Sim. Não é? Podes falar sobre a questão dos pais que se estão a separar no momento e que está a dar uma aflição enorme, simplesmente de dois barcos que estão no mar e que se separam e que não conseguem atracar no porto, não é? E essa simbologia dessa poesia pode ser simplesmente a metáfora dele que é o porto que não consegue ter os barcos a chegar lá. Não deixa de ser uma metáfora bonita, mas ele não deixa de falar do assunto e não deixa de expressar o que sente sobre os pais, não é? Sim, de uma maneira diferente também, de uma maneira própria, não é? Da criança. De uma maneira própria da criança e de falar. E é a maneira dele de expressar, e canta uma música, mas não deixa de expressar. O que importa aqui, na minha opinião, é de expressão. Ele tem que falar sobre o assunto, ele tem que cantar o assunto, ele tem que arranjar uma forma de o falar. Ok? Portanto, isto é musicoterapia assim de uma maneira resumida. Agora, existem outras formas, obviamente. E de que forma é que essa tua experiência profissional influencia a tua música, a tua maneira de compor? Isso mudou toda a minha vida quanto artista e quanto compositor, repara. Todas as pessoas normalmente a nível de referência dizem-me, então, quem é que tu segues a nível de artista? Segues o Freddie Mercury, Queen? Ou segues... Eu não sigo artistas, eu sigo obras. Gosto de uma obra, gosto da outra, gosto daquela obra. Ou seja, por exemplo, eu tanto posso gostar de Rammstein, como posso gostar de Opeth, como posso gostar de Madre Deus, como posso gostar de Montserrat Caballé e de ópera, como posso gostar... Tantas coisas, ou seja, mas gosto de obras em singular. Então quando eu tentei ser artista, não dava. Porquê? Porque não seguia um parâmetro normal, não é? Quer dizer, porque era um bocado dispar, tudo era tão diferente umas coisas das outras, estás a perceber? E tu ouves os temas e parece que outros são todos muito diferentes uns dos outros, a nível de intenção. Sim, e é de propósito. Porquê? Porque eu mesmo sou eclético, não sigo uma linha. E aquilo que eu te posso dizer é que quando eu fui para a musicoterapia, eu deixei os meus instrumentais e as minhas composições na gaveta, e eu era um cantor simplesmente, e decidi que não estava preparado para me apresentar ao público como uma Britney Spears ou como um Ricky Martin da última geração. Não me apetece ser isso. Se não sei defender essa verdade, mais vale ir ali vender batatas fritas para o continente ou qualquer coisa assim. Estás a perceber? Sim. Se é para fazer uma coisa, é para fazer com verdade. Senão, não uma faças. coisa que gostemos mesmo verdadeiramente, Sim. Não é? Estás aqui a fazer rádio porque tu gostas, não Exato. é? Então faz, porque estou a adorar esta conversa, por exemplo. Estás a perceber? É um bocado por aí. Porquê? Porque estás a fazê-la com paixão, estás a dar a tua verdade, estás a perceber? E automaticamente isso faz diferença para quem ouve, porque as pessoas depois também ouvem essa verdade. Faz toda a diferença. E então eu disse, então vamos parar. Então eu não vou fazer isso. Entretanto, na musicoterapia, eu trabalhei com a minha voz. A voz era o meu instrumento de eleição. E quando eu estava a trabalhar, eu trabalhei com processos complexos de perda de filhos, de mães que perderam os filhos, de situações de pessoas que estavam em demência, e eu via a música a fazer diferença com composição. Isso então, é muito gratificante, de certeza. É bonito, é muito bonito. E eu posso-te contar, não sei se temos tempo, mas eu posso... Sim, à vontade. Eu posso contar uma experiência que eu te digo que é das mais bonitas que eu tenho, e eu disse que é essa que estamos a ouvir agora no fundo, que é Time Dust. Ok. Estávamos no Casal Ventoso, ao qual mando também na Quinta do Cabrinha, e eram vários grupos, e havia um grupo de perda. E havia um grupo de perda que eu tinha feito já um estudo, e eu percebi que eles estavam todos a sofrer de perda. E elas não sabiam. Eu é que os juntei naquele grupo porque tinham perdido os filhos, ou tinham perdido o marido, ou tinham perdido alguém, mas estavam com aquele luto para resolver. E quando as pessoas já não perderam alguém e não partilham e guardam, sim, guardam, não é? só para si. E guardam só para si. Como se perda é algo que não se fala, é só delas, não é?
E eu fiz aquele grupo só para elas. Então eu disse-lhe a elas para escolherem uma palavra. E estávamos todos em círculo. E houve uma mãe que escolheu agora. Estás a ouvir agora, saudade? Pronto. E houve outra senhora que disse saudade. E houve outra senhora que disse amor. E houve outra que disse filho. E houve outra que disse amor, felicidade ou felicidade. Foram 5 palavras. Eu disse, então vamos cantar essas palavras. Então surgiu um refrão. Agora felicidade, agora amor. Uma coisa assim simples. E depois fizemos pontos. E eu disse, vamos fazer pontos. E as idosas estavam a olhar para mim e diziam, sim, vamos fazer pontos, vamos embora. Temos mais que fazer. E eu disse, não, vamos fazer pontos porque é importante. E de repente elas fizeram pontos. E aquelas senhoras estavam todas separadas, não é? Num círculo. E de repente ouve-se o refrão. Agora de uma saudade, felicidade de um amor, filho de agora, saudade de um amor. E de repente começaram a falar de luto e começaram-se a comover e começaram a falar de perda e começaram a falar sobre o facto de... E dizer, mas perdeu um filho, eu não sabia, eu também perdi o meu. E era isso que eu queria que fizessem, não é? Sim. E houve uma união também entre essas pessoas. Automaticamente começaram a falar de perda, começaram a falar de luto, começaram a falar e começaram-se a comover. E eu, ok, então esta é a vossa música, este é o refrão. E era este o refrão. E de repente desafiei-as para fazerem um verso. Aqui está a técnica ativa da musicoterapia. Então o verso era escreverem um nome da pessoa que perderam e este era o refrão. A parte final era apresentarem aquilo para a comunidade, que era o centro de dia, não é? E aquilo está tudo registado em tese de mestrado que eu fiz e etc. E eu de repente eu disse, agora vamos cantar a música para a comunidade. E eles olharam para mim, sim, e você vai para um sítio que eu cá sei. Foi isso assim, mas vamos, acho que isto é bonito, vamos cantar. E elas, não vamos não, você está louco, você não vou cantar isto a lado nenhum, não vamos não. E eu, vamos ter que ir porque é uma música bonita e eu acho que isto faz sentido. E de repente acabaram por ir e cantar a música. O que é que fez diferença? Eu vou-te dizer. Estavam 30, 20 pessoas naquela sala e cantámos as várias músicas dos vários grupos. E esta senhora levantou-se e disse, cantámos o refrão, toda a gente cantou o refrão, e de repente esta senhora levanta-se e canta o refrão cantou, aliás, falou o verso e disse o nome do filho e bloqueou e não conseguiu falar mais. Pois, a música faz isso às pessoas também, não é? Não, mas automaticamente ela não conseguiu mais. Não conseguiu, sim. Não conseguiu e de repente bloqueou e não conseguiu. E eu continuei na guitarra para que ela pudesse dizer. E quando ela bloqueou, eu decidi, bem, eu só espero que ela continue a dizer o verso até ao fim, porque era importante que ela dissesse o verso até ao fim. E de repente vês uma comunidade de 20 pessoas no Quinta do Cabrinha, em Casalento, a cantarem o refrão da música. Amor de uma saudade. Toda a gente começa a cantar o refrão e ela começa a cantar o refrão e diz o verso do filho até ao fim. E subitamente aquelas mulheres todas juntam-se e falam do que é luto e do que é perda e unem-se na tristeza. E de repente começam a fazer a falar juntas do que é perder alguém, do que é união. E a tristeza não é tristeza, a tristeza é um ponto de empatia onde nós podemos nos unir e sermos humanos. E eu disse, é isto que eu quero fazer com a música, é isto que me faz sentido. E a partir daí comecei a fazer composições que façam sentido. No teu primeiro no álbum, o Via, que faz parte dessa música Time Dust, também temos a música Heartland, que foi o primeiro single, certo? Sim. É um tema também com uma mensagem muito forte. Gostava que falasse um bocadinho, porque até com o videoclipe, quem vir, né, o videoclipe... É outra mensagem também, sim, bastante e percebe o que acontece, mas eu gostava de ouvir mais... Eu posso dizer também, ou seja... Todo o álbum tem uma mensagem de resgate de emoções. Não é como
como é que eu vou explicar? Eu não quero que caia também naquela situação de é chorinhas, é melguice, é aquela coisa de não quero que seja isso. Eu quero que seja um resgate às pessoas para voltarem a ser aquilo que eram, que voltam a ser um bocado humanas, que voltam a ser um bocado a resgatar, a serem pessoas novamente. Elas estão desligadas, já nos esquecemos de ser pessoas, já nos esquecemos de dar importância àquilo que era importante. As pessoas já esqueceram-se de ajudar mutuamente, as pessoas já se esqueceram de abraçar, as pessoas já se esqueceram de... As pessoas estão agarradas aos telemóveis simplesmente hoje em dia e não há problema. Repara, não há problema. As pessoas podem estar agarradas aos telemóveis, não há problema. O problema é simplesmente quando as pessoas se esquecem de do viver que se passa à volta. e do que é que se passa à volta. É só isso. E aquilo que eu posso dizer é que o meu trabalho todo é devolver a parte do ser-se humano, estás a perceber? É um bocado por aí. Eu tenho essa missão de que as pessoas... existe toda uma parte boa nas pessoas e é nisso que eu acredito. Eu não acredito que haja pessoas más. Eu acredito que existem atitudes menos boas nas pessoas, e é isso que eu acredito. E eu acho que existe sempre uma parte boa em toda a gente e é essa que eu quero resgatar com a música. E acho que a música pode trazer isso, o melhor das pessoas. E o Heartland, eu quando construí com sensação e um sentimento de paz e de reconstrução. A família que eu dediquei foi à Madalena. A Madalena tem uma situação complexa, tem um glioma, que é uma espécie de leucemia, cancro. E antes deste tema, antes de ir para a Madalena, o tema estava com o Pedro, que era Unidos por Pedro, e ele tinha leucemia. Entretanto, o tema entrou para reverter os fundos para a homeopatia e etc. E eu dei o tema para que eles conseguissem os fundos. Entretanto, ele conseguiu superar, melhorou, saiu de fora de perigo. Ótimo, parece que a música deu-lhe sorte, ótimo. E entretanto, eu depois tive noção e conhecimento desta família e falei com eles. E quando eu estava a falar com a mãe e com o pai da Madalena, eu levei um murro no estômago, porque quando terapeuta e quando pessoa eu levei assim um baque. Porquê? Porque ouvir uma mãe a dizer isto pode acontecer a todos, foi o que ela me disse. E a parte que mais me dói é eu poder dizer a alguém que tenho uma filha que vai aos tratamentos e as pessoas viram-me as costas e dizem, pois é muito complicado, e dão uma... Isto até mexe comigo. E dizem que está tudo bem. Pois, é muito depressivo, é muito triste, e vão-se embora. E a sensação que fica é que eu sou maluquinha. E eu sinto-me sozinha nesta dor. É horrível, André, porque isto pode acontecer a qualquer pessoa. E mas está tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um videoclipe, vou levar a Madalena e vamos tentar expressar o que é que ela passa todos os dias. A sensação de que está doente e de que tem que lutar, não é? Por um dia melhor, e porque ela tem que ser adulta e tem que ser forte, não é? E de repente a mãe disse, é exatamente isso que eu queria. Eu só peço é que as pessoas percebam que isto pode acontecer a qualquer um. Eu quero sensibilizar as pessoas que isto pode acontecer a qualquer um. Quero mais empatia, quero que as pessoas percebam. Eu não quero que as pessoas fiquem tristes com esta notícia, só quero que elas entendam que isto pode acontecer. E se isto leva a alguma tristeza, é normal, porque a vida é assim. E é isso que vamos fazer. E de repente os atores acabaram por não ir e eu pedi-lhes a eles para fazerem o vídeo. Portanto, é os pais da Madalena. Sim, é super realista, não é? É quase um documentário, não é? É um documentário reconstruído, não é? Eles estão ali literalmente a reconstruir os dias deles quando vão para a quimioterapia, a sensação de que a podem perder. Em contraste com famílias saudáveis que passam com filhos saudáveis, a levantá-los à luz e etc. Super
divertidos e etc. E eles que estão quase num caminho de calvário, a sensação de que a vão perder. E isto é um murro no estômago. E ter... Eu lembro perfeitamente a fazer o videoclipe, as famílias unidas, e tê-la a expressar isto, foi o melhor que ela pôde fazer, porque ela expressou o que precisava de expressar. E é importante dizer às pessoas que isto acontece. É uma forma de sensibilização e de unir as pessoas. Por isso é que o Heartland, a terra do coração, é qualquer coisa especial. A parte mais interessante é que foi a Madalena que me telefonou quando a música caiu na telenovela. Ela disse-me: a minha música está na telenovela. Sim, foi da TVI, não é? Foi, Na impostora. Não deixa de ser interessante. Portanto, não é. Eu também é importante dizer isto. Não quero também que a minha música caia naquele espectro de música de chorinho e tal. Não é. É música. Para sensibilizar também. Para sensibilização, para tornar as pessoas, para poderem ter uma plataforma onde se possam compreender. Aquilo que eu posso dizer é que os concertos, normalmente, são ambientes onde as pessoas, parece que vem uma parte delas melhor para o concerto. Vê-se pessoas a comoverem-se, vê-se pessoas a darem as mãos, vê-se pessoas a tornarem-se melhores. É muito bonito. E eu fico orgulhoso nesse sentido de poder trazer isso. Sim. E fico extremamente orgulhoso de mim próprio de ter conseguido trazer isso para os concertos, porque não vejo isso acontecer em artistas ultimamente. Não, estão mais preocupados com outro tipo de objetivos. Com a espetacularidade também. E com outro tipo de objetivos, não é? De fame, de views e esqueceram-se da parte interessante, que é a música em si. Claro. O que é que ela pode fazer e pode mudar o mundo. E se nós conseguirmos trazer a parte melhor de toda a gente, nós podemos depois também melhorar consequentemente o mundo nele e alertar para várias coisas. Quero acreditar nisso, portanto é um bocadinho por aí. Então vamos agora ouvir esta música mesmo, Heartland, na Rádio Portuense. Boa. Heart bright, heart saved, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find through your eyes, in your soul? I believe now that I found hope in your heart, in your soul. I believe now that I found home. A brave heart that has found its way, a bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all find heartbreak, heart right, heart safe. Hard fight through your eyes, in your soul. I believe now that I found hope in your heart, in your soul. I believe now that I found a home, just home. Just home.
estamos de volta aqui com o André Viamonte, na Rádio Portuense. Falando um bocado então do teu primeiro álbum, do Via, foi considerado um dos 10 melhores álbuns do ano de 2016 pela Made in Portugal. Estavas à espera deste reconhecimento? Eu digo-te uma coisa, raramente as coisas me sobem à cabeça, tipo, é muito raro, mas muito raro, aliás, não me chegam. Não estava nada à espera e de repente quando recebi eu disse, olha que bom, boa, então isso quer dizer que ainda me falta bastante coisa para chegar ao primeiro. Mas foi um bom reconhecimento, obviamente, mas acho que ainda tem muito caminho pela frente, ou seja, ainda há muita coisa para fazer. É bom ser ambicioso também, não é? E também a parte de ambição, mas como não consigo equiparar a minha música a algo que está feito, ou a algum hit, ou eu não consigo dizer para onde é que eu estou a caminhar. Eu só posso me equiparar a mim próprio, não é? E então só posso dizer normalmente que não consigo fazer mais no sentido dessa situação, nesse sentido. Ou seja, eu estou a fazer muitas das vezes álbuns quando eles dizem a nível de... Estou a tentar aqui quebrar porque agora recebi esta situação da chamada, então... É normal, não faz mal. Ok. Mas estava a dizer, quando tens um reconhecimento destes, ou um reconhecimento atípico, tu olhas para o lado dos teus colegas, artistas e etc. e tentas seguir um sentimento de comparação, mas como é uma música tão diferente e tão alternativa e tão diferente, tens que fazer o teu caminho constantemente, sempre singular. Agora fiz o segundo álbum, não é? Agora, vamos ver como é que aquilo corre também. Portanto. Mas então, o que é que esse teu primeiro projeto significou e ainda significa, não é, para ti? É bastante. O primeiro álbum, repara, eu posso dizer artisticamente, significa tudo. Ou seja, eu dei-me a conhecer ao grande público com o tema Heartland, que quer dizer a terra do coração. Não podia estar mais que orgulhoso de dizer e de pôr a minha matriz, dizendo: vou fazer uma música que se chama A Terra do Coração. Ou seja, não posso apresentar mais nada verdade de que seja do coração, ou que seja dado com carinho e com verdade. Então, a partir daqui é a raiz. Ou seja, o álbum Via é a raiz, e daqui vamos começar e vamos continuar. E depois, a partir daqui, comecei a caminhar para os diversos álbuns e para os diversos trabalhos. Mas o álbum Via é a matriz, é a raiz de tudo. Portanto, significa muito, repara, é a minha... É onde começou tudo. A parte da terapêutica, a parte de inspiração de vidas, pessoas que fizeram muito sentido, a Madalena, histórias lindas de vida, de superação, a minha própria história envolvida nas composições. Portanto, tem aqui uma grande importância, não é? Isto como raiz, não há como não fazer sentido, não é? E na indústria da música há um bocadinho aquela ideia de que o segundo álbum é mais difícil de conceber do que o primeiro, porque há mais responsabilidade, etc. Tu sentiste isso ou não? Por acaso, acho que o primeiro é sempre o mais difícil, sabes? É. O primeiro é mais difícil, sabes porquê? Porque tu vais apresentar ao público com aquela verdade. E se tu não acertares, o público não te perdoa. É um bocadinho um tiro no escuro, o primeiro álbum, sempre. Portanto, eu por acaso trabalho com artistas que pronto, querem seguir o songwriting e o cantautor e etc. E pedem-me conselhos e pedem-me linhas a dizer o que é que eu faço para... E eu digo-lhes sempre, se vocês não estiverem preparados, não se lancem com EPs só para terem views ou só para ter... Tenham calma, acertem de facto na vossa verdade, tirem o tempo possível, façam diferença, façam músicas que vocês sintam que é intemporais, deem à comunidade ou deem ao público algo
que vocês possam cantar para a vida toda. Deem ao público algo que vocês não se importam de cantar a vossa vida toda. Exato, que não se cansem, porque há muitos artistas que dizem que se cansam, que acabam por se cansar de determinadas músicas, não é? Eu digo-te porque é que se cansam, porque talvez não haja assim tanta verdade. Exato. Não é? É verdade, é verdade. Desculpa, mas eu sinto que é por aí. Porquê? Porque se eu tiver uma música que é um bocado forçada, eu não vou me sentir confortável em cantá-la tantas vezes. Porquê? Não foi feita para mim, estás a perceber? Então é o que eu digo sempre a pessoas que vêm pedir alguns conselhos e sugestões. Eu digo sempre, se não for verdade e se vocês não sentirem compaixão de cantar isso, ponham de lado até sentirem que é por aí o caminho. E amanhã vais apresentar no Hot 5 Jazz and Blues Club no Porto também este primeiro álbum, mas um bocadinho, vais dar já algum cheirinho, podemos dizer assim, do segundo. Sim, o primeiro single do segundo álbum que vem sair, o Innocent Rebel. E vai ser inédito então? Ou já cantaste ao vivo? Já cantei lá em baixo, em Lisboa. Em Lisboa, ok. Não deixa de ser inédito cá, atenção. Claro, no Porto. E o que é que podemos esperar do concerto, para além, lá está, de cantares esse single e das músicas que já tens? O que é que podemos esperar? É um concerto, é um roller coaster, é um concerto é um carrossel de emoções. Tu passas de um momento de alegria, de bem-estar, e de repente passas para um momento de mobilidade emocional, de comoção, de partilha, eu digo muitas das vezes que os concertos é uma viagem Exato. é uma viagem, é uma via de emoções. Eu lembro perfeitamente de uma senhora que estava no concerto e que saiu do concerto e disse-me: eu ri, eu dei gargalhadas, eu chorei, é um misto de emoções. Eu acho que vivi tudo intensamente num só concerto. Como é que é possível? Mas isso é bom. É quase aquela sensação de alívio, de género, que eu pude expressar tudo a um nível. Eu acho que isso é bom. Isso é bom. E isso é que o VIA permite. Porque os temas são tão dispares uns dos outros e são tão ecléticos que permite essa sensação. E eu também quero acreditar que o VIA também permite que as pessoas trabalhem determinadas situações da vida delas, porque se veem refletidas na dor, na tristeza, em algumas situações que os temas trabalham e que falam. É a tua primeira vez a atuar no Porto? É a minha primeira vez, finalmente. Mas já estiveste cá anteriormente, em visita, etc. Claro, obviamente. Claro, não é? Porto, por amor de Deus. E Porto, como é que descreves a cidade? Como é que eu descrevo a cidade? A cidade é como se fosse a minha tia. É de género, a minha tia que me trata bem e que... Já comeste tudo? Porquê que estás a deixar isso no prato? O Porto é aquela cidade familiar, não é? Aquela cidade que nos acarinha. Portanto, eu vejo o Porto... Aliás, os meus pais estão no Vila Real. Nós tivemos... Eu vinha muitas vezes para o Porto também. E eu vejo muito o Porto com aquela sensação das pessoas que são muito genuínas, as pessoas que não têm papas na língua, um bocadinho diferente de Lisboa, que são mais comedidas e que não dizem tantas coisas que eu às vezes preferia que dissessem. Que é um bocado é preferível de saber o que é que vai na alma das pessoas, não é? Portanto, e eu também digo que eu acho que o álbum às vezes tem mais a ver com as pessoas do Norte, porque tem o coração na boca, não é? Tem as emoções mais à flor da pele, não é? São mais genuínas, e por isso é que eu digo que o álbum também é muito mais para este sentido, e por isso é que eu digo finalmente nesse sentido. E nós aqui na rádio gostamos de perguntar às pessoas para descrever a cidade do Porto numa palavra mesmo, só uma. O Porto, diria que é a cidade resiliente, é invicta, não é? Mas é genuína. E o teu álbum? O teu primeiro álbum numa palavra? É genuíno. Também. E para acabar, tens assim alguma mensagem para os ouvintes da Rádio Portuense? Obrigado por terem estado até agora a ouvir-me a mim e à primeira entrevista
Matilde, que ainda não disse o meu nome, é verdade. Que ainda não eu. disseste o teu nome. Uma salva de palmas para a Matilde, que ela esteve a dar aqui a primeira entrevista e acho que se saiu muito bem. E muito obrigado por terem ouvido a entrevista. Acho que Obrigado nós também. correu lindamente. Eu acho que sim. Muito obrigada por esta entrevista, André. Obrigado, Foi muito eu. bom estar aqui a falar este bocadinho contigo. Bocadinho, quer bocadão. dizer, um bocadão, é verdade. E não percam amanhã o concerto do André Viamonte no Hot 5 Jazz and Blues Club, no Porto, às 19h. Deixo-vos agora com To Myself Town, só na Rádio Portuense. Johnny, you can read it in my scars of time. It's been a long, long while. Freeing from this moment on, and I owe you this time. Break even for a moment in time, and I know we have grown. Breathe easy, just for a while. It's a bird and a cage, it's a lost chord on the stage. When you found yourself without losing anything, it's the only word in a phrase, it's the only word in a maze. When you feel that you don't feel anymore, and I owe you this time. Break even for a moment in time, and I know we have grown. Breathe easy, just for a while. It's a day for this me, trying to be someone that isn't me. It's a hard road to walk when you don't feel yourself anymore. Why can't you love me the way I am? When it's so easy, and why can't you see from where I stand? And I owe you this time. Break even.